Olá pessoal, hoje nós vamos falar a respeito da literatura básica que você precisa saber para compreender a teoria dos antigos astronautas. Meu nome é Marcelo de Carvalho Santos e esse é o Mensageiro dos Deuses. Eu disse semana passada que essa semana eu falaria sobre os mistérios do Antigo Egito. Porém, no decorrer da semana, algumas pessoas me questionaram: Marcelo, qual que é a literatura básica para eu compreender a teoria dos astronautas antigos, dos alienígenas do passado, para eu poder conversar a respeito disso, para eu poder realmente compreender isso? Qual é a literatura? O que eu preciso ler a respeito disso? Pois bem, então, gente, a respeito dos mistérios do Antigo Egito nós vamos falar, mas eu acho que realmente, até por uma ordem cronológica, seria legal realmente para quem me assiste saber o que eu li, o que eu leio a respeito disso. Bom, vocês precisam conhecer dois autores. Esses são dois autores básicos, é o básico do básico. O que eu vou dizer para vocês aqui hoje é o básico que você precisa saber para entender a teoria dos alienígenas do passado, dos astronautas do passado. São dois autores, Zecharia Sitchin e Erich von Däniken. Na verdade, não é nessa ordem, né? Quem escreveu primeiro a respeito desse assunto foi Erich von Däniken, um suíço. Ele, na verdade, era o gestor de um hotel na Suíça, em Davos, na Suíça, na década de 60. Ele escreveu esse livro por volta de 1964, Eram os Deuses Astronautas. Esse é o livro, esse livro aqui, Eram os Deuses Astronautas. Na verdade, este é o livro base, essa é a nave-mãe, essa é a nave-mãe, vamos dizer assim. Este é o livro que começou com tudo. Na verdade, existia já literatura, livros e autores que mencionavam literatura esparsa, vamos dizer assim, com alguns registros a respeito de astronautas da antiguidade, mas quem realmente se aprofundou no assunto, viajou pelo mundo para coletar informações, escrever um livro minimamente sustentável, que pudesse ser sustentado em fatos, foi o Erich von Däniken. Inclusive, reza a lenda que ele acabou até sendo preso por ter desfalcado o hotel do qual ele era gestor para poder fazer as viagens para escrever o livro dele. Ele trabalhava como hoteleiro durante o dia e à noite ele escrevia o livro. Só que ele queria ir lá ver os locais mencionados para poder escrever o livro. Então, o primeiro autor importante, que vivo ainda, ele é vivo ainda, o primeiro autor importante que escreveu a respeito disso, tem documentário, vocês podem procurar no YouTube, no próprio YouTube, documentário, Eram os Deuses Astronautas, comprar o livro. Esse livro aqui que eu acabei de mostrar para vocês é um livro novo, eu li o livro antigo. Esse novo aqui eu ainda não li. Eu comprei esse livro novo porque ele veio já com ortografia nova, segundo a última revisão ortográfica. Ele escreveu vários livros. Bom, o primeiro, o mais importante é esse, Eram os Deuses Astronautas, e depois vieram vários livros dele. Aí você tem O Testemunho dos Deuses, que é um livro muito bom também. Todos esses livros tratam do mesmo assunto, astronautas da antiguidade. O Crepúsculo dos Deuses, todos os livros do Erich von Däniken. Sinais dos Deuses, do Erich von Däniken. A História Está Errada, do Erich von Däniken. Então, a respeito do Erich von Däniken, eu vou deixar o nome desses livros aqui na descrição do vídeo. A respeito do Erich von Däniken, se você ler esses livros aqui, você já vai captar toda a ideia, a essência do pensamento dele, para você poder conversar com outras pessoas a respeito da teoria sem passar vergonha. O segundo autor é o Zecharia Sitchin.
Eu acho que a pronúncia correta seria Zecharia Sitchin, mas é muito difícil de dizer. Apesar que ele é nascido no Azerbaijão e foi criado na Palestina, na época em que a Palestina era colônia britânica. Então eu não sei, por não ser um nome em inglês, eu não sei nem como é que se pronuncia, mas como é Zecharia, o nome é Zecharia, eu vou falar Zecharia mesmo, Zecharia Sitchin. Então ele estudou História da Economia e era um curioso a respeito de história. E ele, tendo passado parte da vida dele na Palestina, ele aprendeu a falar o hebraico antigo, o hebraico novo e várias línguas antigas. E ele acabou por, segundo ele diz, decifrando tábuas sumérias, que foi a primeira civilização realmente que nós conhecemos, e que, mercê dessa interpretação, ele concluiu que nós descendemos de extraterrestres. Que extraterrestres? Os Anunnaki. Os Anunnaki que vivem ainda num planeta chamado Nibiru, planeta este que tem uma órbita elíptica ao redor da Terra e que leva 3.600 anos para passar por perto da Terra. É errata, gente. Na verdade, Nibiru não descrevia uma órbita elíptica ao redor da Terra, mas ao redor do Sol. E numa dessas passagens, uma das luas de Nibiru teria se chocado com um planeta antigo chamado Tiamat, e desse choque surgiu a Terra e a Lua. Então nós seríamos, em primeiro lugar, a Terra seria, vamos dizer assim, uma descendente de Nibiru, mas não foi por isso que os Anunnaki resolveram vir até a Terra. Segundo Zecharia Sitchin, os Anunnaki eles vieram até a Terra numa das passagens há milhares de anos atrás. Eles estavam com um problema de falta de ouro, eles precisavam de ouro para recompor a atmosfera deles e também porque o ouro era um componente importante da tecnologia deles. Eles vieram para a Terra e, chegando na Terra, encontraram aqui muito ouro, começaram a utilizar mão de obra Anunnaki na extração desse ouro, mas viram que o trabalho era muito pesado, viram que tinham humanoides na Terra que poderiam fazer esse trabalho e acabaram fazendo um trabalho de mutação genética. Não sei se o termo correto é esse, mas fizeram um trabalho de fertilização in vitro. Então, o rei dos Anunnaki se chamava Nu e ele tinha dois filhos, um chamado Enki e outro chamado Enlil, e uma filha chamada Ninti. Enki um dos irmãos, teve uma ideia: por que nós não pegamos e utilizamos esses hominídeos daqui da Terra para fazer esse trabalho? Eu sei que eles não têm inteligência para fazer isso, mas nós podemos inserir neles o nosso DNA e transformá-los em um novo ser, não é? E assim fizeram, a contragosto de Enlil, que era irmão dele, mas fizeram. E esses seres passaram a fazer a mineração e etc. E, enfim, aí vocês precisam ler a obra ou as obras. Zecharia Sitchin escreveu muitos e muitos livros. Eu li muitos dos livros dele, mas aí, esses tempos atrás, andando pelo aeroporto de Congonhas, eu vi um livro dele, um resumão, que é esse livro aqui, ó. Os Anunnaki, por Zecharia Sitchin e suas teorias, OVNIs, pirâmides, 12º planeta e realidade. É esse livro aqui da editora Madras. Se vocês não acharem nas livrarias, vocês vão achar na Amazon ou até no Mercado Livre. Essa é uma compilação de todas as teorias do Zecharia Sitchin, feita pela sobrinha dele, chamada Janet Sitchin. Não é ela que escreveu, ela resumiu em um livro só todos os livros do Zecharia Sitchin. E o Zecharia Sitchin, ele escreveu, dentre outros, livros importantes, que são O 12º Planeta, A Escada para o Céu, O Livro Perdido de Enki, Guerra de Deuses e Homens, Os Reinos Perdidos, Gênesis Revisitado, O Começo do Tempo,
encontros divinos, o código cósmico, o fim dos dias e havia gigantes na terra. Essa é a bibliografia do Zecharia Sitchin, né? Então esses são os dois autores das teorias dos astronautas do passado mais importantes que existem. Por exemplo, Ridley Scott, diretor de cinema, diz que fez o filme Prometheus baseado na teoria de Zecharia Sitchin. E na verdade Zecharia Sitchin ele não diz que é uma teoria, ele aprendeu a ler a escrita suméria, então ele traduziu e chegou à conclusão de que aquilo que ele diz é real e aquilo aconteceu de fato. Então, o que o Erich von Däniken e o Zecharia Sitchin propõem? Que na verdade a Bíblia, que é outro livro importante nessa teoria, eles dizem que a Bíblia ela não falava, especialmente o Velho Testamento, a respeito de mitos e metáforas. A Bíblia, quem escreveu a Bíblia, falava a respeito de fatos que aconteceram, fatos que realmente aconteceram, não é? Inclusive existe um livro chamado A Bíblia Disse a Verdade, um livro antigo, eu li quando eu era criança, é um livro do meu pai, não sei se está na casa dele ou se sumiu como tantos outros livros de casa sumiram. A Bíblia, esse livro ele mostra que a Bíblia dizia a verdade em vários pontos, praticamente tudo que foi dito no Velho Testamento, posteriormente foi encontrado por arqueólogos, cidades perdidas, catástrofes, sinais de catástrofes que aconteceram no passado, etc. Então, da mesma forma que as pessoas no passado viram e relataram cidades, fatos, etc., as pessoas viram Deus descendo do céu, anjos descendo do céu. Talvez por não compreender essa situação de pessoas vindo do céu, de seres descendo do céu, eles interpretaram como deuses, quando na verdade eram alienígenas. Não estou aqui de forma alguma excluindo a existência de Deus. Eu acredito em Deus. Inclusive, como eu já disse em outro vídeo, todas essas coisas só tornam Deus ainda maior, porque Ele é o Criador de todas as coisas. Acredite em Deus na forma que você acreditar, na forma de ser humano, numa forma de homem, numa forma de energia, enfim, o que quer que seja. Então, um livro também que seria legal vocês lerem seria esse, A Bíblia Disse a Verdade, Charles Marston, A Bíblia Disse a Verdade. Eu não sei se esse livro tem para vender nas livrarias físicas, mas certamente se você procurar na Amazon ou outros sites de venda de livros, ou no próprio Mercado Livre ou outros, certamente você vai encontrar, porque foi um livro muito vendido, foi um livro muito lido, é um livro muito conhecido. Então essa é a literatura básica, gente, essa é a literatura básica. Erich von Däniken, Zecharia Sitchin, a Bíblia Disse a Verdade. E quando eu escrevi o meu livro é esse aqui, O Mensageiro dos Deuses. Só que O Mensageiro dos Deuses é um livro de ficção, né? É um livro de ficção, inclusive baseado nas teorias de Erich von Däniken e Zecharia Sitchin. Então, literatura básica, gente, é essa que eu falei, eu vou deixar na descrição do vídeo, são os livros do Erich von Däniken, principalmente eram os deuses astronautas, e eu aconselharia, se você não tiver muito tempo, comprar essa compilação aqui, escrita pela sobrinha do Zecharia Sitchin. Ou, se você tiver tempo, comprar todos os livros dele mesmo, principalmente o 12º Planeta e Houve Gigantes na Terra. Então, gente, é isso que eu queria dizer por hoje. Se vocês gostaram do vídeo, deixem um joinha. Se tiverem algum comentário, deixem aqui, isso ajuda bastante o canal.
E se inscreva no canal e clique no sininho para receber as notificações. Até o próximo vídeo e aquele abraço.